Fala pessoal, último dia de Menos 30 Fest, o Festival de Empreendedorismo e Inovação da Globo. Este é o último Falas Afiadas, o assunto é videogame, joguinho. Eu sou o Thiago Leifert, apresentador do 01, do Big Brother Brasil, do The Voice Brasil e vou conversar com uma especialista em games. Ela está em todos os lugares, eu trabalho bastante, tem uma pessoa que trabalha muito mais do que eu. Nive Stefan. Oi, Nive. Oi, Thiago, tudo bem? Nossa, olha, eu acho que eu fiz esse curso de onipresença com você. Quantos empregos você tá agora? Conta pra mim. Ah, não sei. Durante a pandemia, todos são na minha casa, então parece que é um só. Você tá em São Paulo, na sua casa? Tô em São Paulo. Eu também tô em São Paulo, na minha casa, que inclusive está em obras, então se você escutar um martelo ou alguém cantando, é o pessoal da obra, que é muito talentoso, fica atrás dessa parede que está aqui à minha esquerda. Então, se você escutar algum barulho desse aí, foi a obra, tá bom? Não assustem. Pessoal também... Maravilhoso. Todo mundo tá nessa, né? Temos trilha sonora, então. Temos. Mas, assim, produzir conteúdo em casa é uma coisa que você já faz há bastante tempo. Você deve estar até acostumada. Não foi uma mudança para você, né? Você teve que comprar alguma coisa nova? Você teve que se adaptar de algum jeito? Não. Não, por sorte eu tava montando todo esse set esse ano, eu tava organizando tudo, eu tinha até mostrado foto pra você quando ficou pronto, todo bonitinho. Sim, e que set, meu Deus. Mas eu não imaginei que eu ia ter que usá-lo tanto agora, porque agora eu tô fazendo tudo de casa, então pelo menos essa é a parte boa, né? Aqui já tinha câmera, luz, microfone, todos os videogames possíveis, VR, computador, tenho tudo aqui, por sorte. O tema do Menos 30 Fest desse ano é empreendedorismo e inovação. Você é uma empreendedora, né? Ah, eu acho que eu posso me considerar assim, sim. Porque quando eu comecei a trabalhar nesse universo de esporte eletrônico, pra mim era tudo muito um hobby, né? Era uma diversão, isso 7 anos atrás, numa época que não existia uma profissionalização tão grande do mercado, né? E junto com o mercado, que ele foi cada vez mais se profissionalizando e crescendo, e aquela oportunidade de realmente você trabalhar com um hobby, né? Então, no final das contas, a gente teve que empreender muito, né? Teve que se profissionalizar, teve que pensar em novas ideias, em como, inclusive, estruturar, a ajudar o cenário de esporte eletrônico a crescer, assim. Eu acho que isso foi muito parte de todo mundo que começou a trabalhar com esportes, assim, quase uma década atrás. Sabe que eu sou jornalista de formação, né? Eu comecei a fazer faculdade no Brasil, aí fui morar nos Estados Unidos, terminei lá e tal, mas eu senti uma diferença muito grande de uma para outra, que era assim, no Brasil, muito pouca ênfase na parte técnica da profissão. Então assim, você não aprendia a mexer muito na câmera, você não aprendia sobre cabos, sobre áudio, tem um monte de coisa que aqui não davam muita bola, era muito mais teórico. Nos Estados Unidos não, era super mão na massa, né? O profissional como você, que trabalha na internet com videogames, tem que conhecer a parte técnica, né? Acho que é impossível sobreviver, porque a gente é sozinho nessa hora, né? Não tem como, ainda mais quando você começa a fazer transmissões ao vivo, jogando. Se você não souber mexer, você vai ficar, assim, sei lá, 3 horas para configurar um volante, para configurar o óculos VR, para poder capturar o console para o computador, para poder transmitir, câmera. A gente tem que saber mexer em tudo isso, não tem como escapar disso, não. Eu fiz a escola da vida. Você faz tudo sozinha, geralmente? Assim, você se vira sozinha mesmo? Eu me viro sozinha, mas assim, se eu tenho alguma dificuldade técnica, às vezes eu peço ajuda, né? Isso é uma coisa que também a gente tem que aprender a fazer, que é quando a gente não sabe, pedir uma ajuda de quem sabe, né? Então, de vez em quando eu tenho uma dificuldade muito grande, aí eu peço ajuda para alguém, para entrar remoto no meu computador e ajudar ali a dar uma estruturada nas coisas que estão um pouco mais complicadas. E para quem tá vendo a gente aí, Nive, e tá numa idadezinha boa, tá começando, fala, putz, eu queria tanto trabalhar com games também, fazer meu streamingzinho. E assim, e fazer o streaming não é aquela coisa, não é pra você ter 50 milhões de followers, que legal, mas assim, tem gente que é muito feliz com 5 mil, com 1.000, com 100, e a pessoa quer começar e quer viver disso. Como você ganha dinheiro? Não precisa falar quanto, mas como você ganha dinheiro? Quais são as fontes de renda de uma pessoa multitalentosa como você, assim, que trabalha em várias frentes? Quando eu comecei a trabalhar com isso, no começo a gente não tirava muito dinheiro ali. Eu ia atrás, eu apresentava campeonatos, então eu ia atrás das empresas
para pedir que elas ajudassem com a parte de premiação. E quem sabe a gente solicitava para as pessoas, quando a gente dava uma premiação em dinheiro, aí às vezes a gente pedia para os times um valor para inscrição. E aí, de repente, naquele dinheiro a gente ia conseguindo pagar os custos e aos poucos ganhar ali o dinheiro da equipe, né? Então, eu batia na porta das empresas, literalmente. No caso, hoje eu sou contratada de uma plataforma para fazer live streams. Então, essa plataforma, ela me paga mensalmente e eu também ofereço coisas... Isso é a sua batata frita? Assim, dizem que tipo, se tirar a batata frita do McDonald's, que é o item mais importante da renda deles. Então, a sua batata frita hoje é uma plataforma que te paga para jogar videogame? Sim, também. E algumas empresas também das quais eu sou embaixadora. E na criação da sua marca, né, do seu rosto, que hoje milhões e milhões de pessoas acompanham e conhecem, qual foi o papel de nós da mídia mais velhinha, assim, então da televisão, porque você faz participações no Esporte Espetacular, no Sport TV, fez o BBB comigo esse ano, nossa trajetória foi interrompida pela pandemia, mas você estava lá com a gente. Outro dia vi o Felipe Neto comemorando que ele apareceu num jornal americano, New York Times, vi ele comemorando a capa de uma revista, então assim, foi uma surpresa, porque eu sempre imaginei que vocês mais novos, dessa geração da internet, que vocês não davam muita bola para revista, para jornal, para televisão. Como foi para você construir a sua marca, então, usando essas mídias mais antigas? Você apareceu na Playboy, como você usou isso para você? Eu sempre tive a ideia de que o que faltava para o esporte eletrônico crescer de vez e as marcas não endêmicas acreditarem na gente e as mães acreditarem e ajudarem... Tá aí. Tá aí o ponto. E apoiarem os filhos ali no momento em que o filho quer ser um jogador profissional de esporte eletrônico. O que faltava para dar essa credibilidade para um cenário que já tinha tanta gente apaixonada? O que faltava? Então, na minha cabeça, sempre foi algo que era importante, a mídia tradicional, ela legitimar aquele mercado como um mercado consolidado, né? Porque é um mercado muito recente, muito novo, em que às vezes as empresas têm um pouco de receio, né? Então, isso foi uma coisa muito importante na minha carreira, assim. Eu tenho essa aprovação do mercado e das pessoas agradecerem o meu trabalho dentro desse cenário por causa disso, porque eu sempre achei que eu tinha que trazer a mídia tradicional para dentro do esporte eletrônico. Então, eu sempre fui atrás da mídia tradicional. Você está falando de esportes, o Brasil deve ter hoje o terceiro maior mercado de esportes, assim, em número de pessoas assistindo e jogando. Qual é o momento hoje, Nive? O que a gente já conseguiu vencer nos esportes e que momento a gente está vivendo hoje nesse amadurecimento, assim? Eu acho que principalmente, a gente conquistou uma galera jovem. E essa galera jovem, conforme ela for ficando mais velha e a gente for conquistando novas pessoas mais jovens, eu acho que a gente vai ter uma perpetuação maior, né? Querendo ou não, o esporte eletrônico é um esporte muito novo ainda, né? Então, ainda falta um tempo para ele se consolidar. Mas eu acho que nesse caso, ainda mais nesse tempo de pandemia que a gente teve, em que os esportes tradicionais pararam, mas o esporte eletrônico não. Né? Porque tem essa versatilidade maior desse esporte, né? Dessa questão de cada um poder fazer da sua casa e algo que viabiliza melhor o esporte eletrônico. Então, eu acredito que a gente ainda tem muito para onde ir. Mas a indústria do videogame, que deve estar para chegar em 200 bi de dólares, já é maior que cinema, maior que música e tal, os esportes têm uma parcela muito importante nesse crescimento, sem dúvida nenhuma, né? Como é que está a participação feminina nos esportes? É uma coisa que sempre me incomodou muito, né? Acho que a você também, a forma como isso foi tratado desde o começo. A gente esperava que os esportes, por serem mais evoluídos, já não tivessem tido o problema de excluir mulheres como esportes tradicionais fizeram lá atrás. Então, eu achei que a gente já não teria que passar por isso. A gente teve que passar por isso. Melhorou, mas queria ouvir de você como é que está. Eu fiz recentemente uma pesquisa sobre isso, sobre os comerciais da época, né, de videogame. E todos eles eram voltados para meninos, né? Então você tinha ali um comercial do Super Nintendo que tem, acho que 6 ou 7 garotos e todos são homens. Você tem ali uma diferença até de idade entre eles, de etnias entre eles. Então tem uma diversidade, porém não tem mulheres. Então hoje a gente ainda sofre um pouco
do fato de que lá atrás o videogame não era uma coisa, não era um objeto para garotas, né? Então não era algo que as meninas ganhavam quando era criança, né? Raras exceções, e no meu caso eu jogava porque o meu irmão tinha, né? Então a nossa proximidade no videogame, ela demorou um pouco para acontecer. Hoje a gente tem aquela pesquisa Game Brasil que diz que as mulheres já são a maioria entre os jogadores do Brasil. Por quê? Porque ela contempla jogos mobile, né? Então até Candy Crush está inserido nessa pesquisa. Mas por que essa pesquisa é tão importante? Porque quando você pega o celular, há uma democratização muito maior de gênero entre celular, né? O celular não é para homem, não é para mulher, é para todos os gêneros. Então quando a mulher tem um celular na mão, ela prova que ela gosta tanto de jogar quanto um homem. Então eu acho que isso ainda é o que está faltando. É a gente ter gerações em que a mulher já provou há muito tempo que gosta de jogar videogame tanto quanto o homem, e aos poucos ela ir sendo mais introduzida a esse universo, né? Porque é claro que se você pega um menino que já jogou desde criança, ele vai ter muito mais facilidade naquilo do que uma menina que não jogou quando era criança, que tá pegando videogame agora, né? Então eu acho que é um processo que vai indo aos poucos, né? A gente ainda tem entre os jogadores de console, a maioria ainda são homens, e entre os esportes eletrônicos também a gente tem uma maioria masculina. Principalmente quando você pega alguns jogos de FPS que chegam até a 5, 10% apenas de mulheres. O que você está enxergando de tendência nos esportes? Toda vez que alguém conversa de esportes é para mais convencer mesmo a mídia tradicional e empresas não endêmicas, como você fala. Mas o que você está enxergando lá para frente, hein, como expert? O que você está vendo acontecer no mercado? A gente teve uma explosão de Battle Royale recente. O que está acontecendo agora aí que você está começando já a pescar? Eu acho muito interessante essa questão de explosão de principalmente dos Battle Royales, principalmente os mobiles, porque eu acho que eles estão trazendo um público que não era habituado com o esporte eletrônico. A primeira vez que eu fui apresentar um campeonato de Free Fire, eu acho que foi 2 anos atrás, eu falei com pessoas ali, com jogadores, que eles não faziam a mínima ideia do que era League of Legends. Que engraçado. Isso é muito interessante. Porque você tem hoje quando você pega, assim, as pessoas entrando no universo de esporte eletrônico, elas geralmente conhecem num background ali os principais jogos, que são os mais famosos, que têm maior público, maior audiência no Brasil. Mas quando você pega esses jogos mobile, que são novos e que estão pegando um público novo, eles vêm de um universo totalmente diferente, e isso é muito interessante. Então a gente tem um crescimento ali acontecendo no esporte eletrônico de outras vertentes de pessoas que não sabiam o que era esporte eletrônico. Você tem pessoas que não eram desse universo e que de repente não estavam nem habituados a jogar jogos, começando a jogar jogos mobile, porque o jogo mobile ele é muito interessante, principalmente no caso do Free Fire, que é um jogo que pega em tudo quanto é celular, né, celulares mais fracos, ele tem uma democratização muito maior. Então ele abrange públicos maiores que não têm um computador em casa. Né? Isso é um luxo ter um computador em casa com uma internet boa para jogar, com um ping bom. Isso é um luxo, né? Então, de repente, o mobile ele está trazendo uma democratização muito maior disso. Inclusão, né? Inclusão é uma palavra muito boa. O que você está jogando? Vamos começar a falar de joguinho agora mesmo. O que você está jogando, hein? O que eu estou jogando? Eu jogo um pouco de tudo. Recentemente eu estava jogando alguns... Eu passei o último mês sem fazer muitas live streams que eu tirei de descanso pra mim. E então eu fiquei jogando mais título de console, né? Então eu joguei o The Last of Us Parte 2, o Ghost of Tsushima, mas quando eu jogo no computador, geralmente eu jogo... joguei bastante o Valorant quando lançou, eu tô com um volante aqui do meu lado que eu jogo Euro Truck Simulator. Eu já vi você fazer, não. Por favor, vamos explicar o que é Euro Truck Simulator. Traduzindo, é um simulador de caminhões europeus. Aí você fala, mas como assim, Thiago? Ué, é exatamente isso. Você dirige caminhões europeus por estradas europeias. Qual é a graça nisso, Nive Stefan? Eu preciso te explicar, que é o seguinte, existem alguns brasileiros que fizeram mods, fizeram mapas
Que são legítimos, né? O jogo autoriza a inserção de mapas, né? E tem alguns mapas que são de estradas perigosas. Então, o desafio é justamente você passar por coisas muito, muito, muito difíceis. Legal. Barrancos, estradas muito doidas. E eu jogo com VR ainda por cima. Então, às vezes, eu coloco o VR e o volante, no começo dá até um pouco de tontura. Dá até um pouco de enjoo você passar no meio do barranco ali, com realidade aumentada, mas é muito interessante o jogo, é muito legal. Você falou de realidade virtual algumas vezes já. Você acha que deu certo ou você acha que ainda vai dar certo? Eu acho que ainda vai dar certo, porque, assim, a gente não tem tantos títulos, né? Verdade. Tantos títulos interessantes ainda para a realidade virtual. Eu acho que talvez daqui a, sei lá, 20 a 30 anos a gente vai ver os jogos de realidade virtual que a gente tem hoje, em grande maioria, e a gente vai falar, realmente não era muito legal. Dá pra ficar muito mais legal. Eu joguei recentemente o Half-Life, que tá muito legal, o jogo. Eu acho que é um dos melhores títulos que eu joguei de realidade virtual. Mas, assim, são poucos que você pode dizer, nossa, esse jogo é muito incrível, né? São poucos. Eu acho que assim como você, eu tenho todos também, jogo em todos, cada hora em um momento diferente. O Switch você leva para viajar, mas eu tenho o Xbox, tenho o PS4, mas eu voltei muito a jogar no PC. Faz pouco tempo, assim, faz acho que uns 2 anos, mas eu passei minha infância e adolescência no PC, depois me afastei, aí voltei para o PC. Qual é a sua plataforma principal? PC. PC, né? Com certeza. Eu acho que é engraçado isso, porque como eu fiquei numa fase que eu viajava muito, o PC sempre foi a minha plataforma preferida, mas o Switch acabou virando minha segunda favorita, porque realmente estava sempre viajando, então ficava ali no Switch um tempão. E depois veio os outros consoles, né? Que aí eu não vou entrar na briga de sonista e caixista, não. Tô fora. Um parênteses só, que é uma coisa que pouca gente fala, a gente vê esse assunto pipocar de vez em quando, assim, mas qual é o impacto físico e mental de tantas e tantas horas de streaming? Eu não sei se quem está nos assistindo acompanha, mas às vezes eu entro no Facebook Gaming, por exemplo, e a pessoa fez um stream de 9, 10 horas. Bom, para você ter uma noção, eu tenho na descagem rápida do meu WhatsApp o contato da minha fonoaudióloga e do meu otorrinolaringologista. Porque é uma coisa assim que, ainda mais que eu tenho um ritmo geralmente, não agora durante a pandemia, mas eu sempre tive um ritmo assim de muita viagem e avião, que é uma coisa que já detona muito a voz, a garganta. E apresentando e gravando um e fazendo outro vídeo aqui. E tem aqueles picos, né, de você tá usando a voz, de repente você tem uma pausa, né, que tem aquele descanso da corda vocal e de repente você tá usando ela de novo, de uma forma muito severa e às vezes durante 9 horas durante uma transmissão. Então eu acho que o principal é as pessoas entenderem a parte da saúde física delas, que é muito importante, que é, primeira, ter sempre uma água perto. Eu tô com uma garrafinha aqui pertinho de mim, ter sempre uma água perto, tem uma pausa. Eu faço isso às vezes. Se eu faço uma live mais longa, eu falo para as pessoas, espera um pouquinho que eu vou pegar alguma coisa para comer, e elas esperam ali. Então eu acho que é importante ter, por mais que tenha às vezes tem uma baixa de audiência naquele momento, depois as pessoas voltam, depois surgem novas, mas é importante a gente se preocupar com a gente mesmo. Então ter aquele tempo para parar, para comer, para beber água, para levantar um pouquinho, que seja, não é muito saudável ter essa rotina de uma live de 9 horas, isso não é muito legal. Assim, os próprios atletas profissionais, eles não ficam jogando desse jeito, de uma forma tão incisiva. Eles têm coaches do lado deles, psicólogos, pessoas que ajudam eles a levantar, falar, olha, esse é o momento que você precisa levantar um pouquinho e dar uma voltinha, tá? Eles fazem exercício físico. A rotina de um atleta profissional de esporte eletrônico é uma rotina regrada, sabe? A rotina do streamer, ela não pode ser diferente disso. Aliás, mas falando agora sobre console, quero te fazer uma pergunta, Thiago. Pois não. Qual que vai ser o primeiro, se fosse hoje, assim, se sua filha hoje já tivesse idade para jogar um joguinho, qual que seria o jogo que você daria para ela jogar? Eu vou começar pela Sofia, minha sobrinha. A Sofia joga comigo, acho que ela tinha 2 anos e meio, 3. E a Sofia começou no Xbox. Por que ela começou no Xbox? Que foi meu primeiro console dessa geração atual.
E tem o Game Pass, e eu uso muito o Game Pass. O Game Pass tem uma biblioteca enorme de jogos, as crianças enjoam muito do jogo, enjoam rápido, então o Game Pass me ajuda a oferecer para a Sofia vários jogos diferentes. Então ela tá muito treinada. Outro dia ela levou uma amiguinha na casa da vovó, ainda antes da pandemia, lá, pra gente jogar, e assim, ela tá muito, muito à frente das outras crianças nisso. E recentemente, agora no início da pandemia, eu mandei o Nintendo Switch para minha sobrinha, e agora ela vai ganhar um celular. Quantos anos ela tem, Thiago? Ela vai fazer 7. Mas vai dar um celular para ela. Calma, o celular está todo bloqueado. O Switch também é uma conta que depende da minha. No Xbox a conta dela depende da minha. Agora o pai dela também comprou um Xbox para ela. Então ela está jogando mais pelo Game Pass e pelo Minecraft, que ela gosta muito. A minha filha, eu acho que vai acontecer mais ou menos o mesmo caminho. Se ela quiser, se ela se interessar, se ela gostar, ela vai provavelmente jogar Game Pass bastante no Xbox comigo e vai evoluir depois para um Nintendo Switch, para ela ter o dela, depois vai ganhar o celularzinho dela. Eu não tenho medo da tecnologia, eu tomo os cuidados necessários. Eu acho que minha mãe e meu pai nunca tiveram medo da tecnologia também. Eu fui uma criança educada com televisão, educada com videogame. Meu pai só não deixava eu jogar além das 10 da noite porque ele dizia que estimulava muito minha cabeça e eu não dormia. E ele estava correto. Então eu acho que eu só tomaria esse cuidado que é o que eu tenho com a Sofia, de limitar um pouco o horário, não deixar jogar até muito tarde. Ela pede para vir dormir aqui em casa porque ela sabe que aqui ela vai poder jogar até mais tarde, mas eu também boto um limite para ela. Então é a única preocupação, mas eu devo muito ao videogame. Eu acho que eu não tenho nenhum medo porque eu acho que eu tenho uma velocidade de raciocínio boa quando eu estou trabalhando no ar e eu acho que isso é devido ao videogame. Eu acho que o videogame me estimulou a ter raciocínio rápido e também a aprender coisas rápido. Então, eu saía do Globo Esporte para apresentar o The Voice Brasil, eu aprendo rápido o esquema deles. Eu vou do The Voice Brasil para o Big Brother Brasil, eu aprendo rápido o esquema deles. E eu sei que você é igual, porque eu já vi você trabalhando e quando você chegou no Big Brother Brasil, você aprendeu rapidinho. E eu acho que essa facilidade de aprender coisas novas, que é uma ferramenta indispensável para qualquer profissional, eu acho que o videogame ajuda demais. Uma resposta longa, hein, papais e mamães? Mas é para justificar que eu acho que não precisa ter medo do videogame. O que você acha? Não, eu acho que eu concordo com todas as suas palavras e ainda acrescento que eu acho que o videogame ele ajuda a gente a lidar com frustração. Putz, total. Vai jogar Cuphead. Sofia joga Cuphead. Vai jogar Cuphead para você ver o que é frustração. Então, ele ajuda a gente a lidar com frustração e muitas vezes não desistir e continuar e ir tentando. E às vezes, invariavelmente, tudo bem. Às vezes a gente desiste e vê que aquele título não era pra gente e muda pro próximo. Nive, sempre um prazer conversar com você. Eu sou muito seu fã. Eu falo isso no ar, mas eu falo isso pessoalmente. Você sabe disso. Sou fã principalmente da sua inteligência. Você é uma menina muito inteligente e muito importante para esse mercado que eu tanto amo. Então, tamo junto sempre. Obrigado, Nive. Ô, que isso, Thiago, eu vou chorar. Depois eu te pago aqueles 50 conto que eu prometi por esse encerramento maravilhoso aí. Muito obrigado. A Nive, onde é que a gente pode te encontrar então, dona Nive? Fala aí para quem agora, para quem tinha a audácia de não te conhecer e tá vendo a gente, onde a gente encontra a Nive, Stefan? Todas as minhas redes sociais são verificadas, você procura ali por Nive, NYVI, só digita certo, que aí você me encontra lá. Meu site também, nive.com.br, tem todas as minhas informações, onde você me encontrar e minhas redes sociais. Então tá terminando o Falas Afiadas. Se você quiser ver mais, tem lá no Globoplay. Se você quiser rever esse Falas Afiadas, também tem no Globoplay. E hoje ainda tem batalha de rap, tem muito mais. Eu devolvo o comando para você, Caio Braz. Beijão.